Olá pessoal, bom dia a todos. Eu sou o Herbert Nogueira, sou professor de História do município de Quixeramobim, né? Atualmente estou na Secretaria de Educação e recebi o convite da professora Renata para estar falando um pouquinho para vocês sobre patrimônio, né? Sobre patrimônio cultural e trazer para vocês, né? Alguns conceitos de patrimônio e alguns exemplos, né? Concretos de patrimônio aqui na nossa cidade de Quixeramobim, certo? Primeiramente, eu vou compartilhar com vocês, né, alguns conceitos, né, relativos ao que é patrimônio, né. Eu queria convidar todos nós a inicialmente pensarmos, né, vamos pensar um pouco o que é patrimônio, né. Então, assim, pensar patrimônio, né. O que você sentiria se alguém destruísse algo que lhe pertence, né? Então, faça uma reflexão de tudo aquilo que é seu, né? De tudo aquilo que lhe pertence, que lhe é do seu, da sua posse, né? O que você faria se alguém destruísse algo que é seu, né, que lhe pertence? E outra pergunta é o que você faria a respeito, né? Se, tipo, de alguma forma, algum patrimônio seu fosse destruído, ou fosse depedrado, ou fosse desrespeitado de alguma forma, né? Como, por exemplo, a sua casa, um veículo que você tenha, alguma posse sua, né? Como evitar que algo desse tipo aconteça, né? Como é que você evita que alguém destrua ou deprecie algo que é seu, né? E aquilo que lhe pertence é algo público ou é algo privado, né? Então, essas perguntas, inicialmente, eu coloquei para vocês, para a gente primeiro definir juntos o que de fato é patrimônio, né? Então, patrimônio é tudo aquilo que pertence a você ou a um grupo de pessoas, né? E existe uma diferença, né, entre o que é patrimônio público e o patrimônio privado, né? A sua casa, o seu veículo, a sua moto, sua bicicleta, suas roupas, seu celular, são patrimônios, porque é algo que lhe pertence, que tem um dono, que tem uma propriedade, só que ele é um patrimônio privado, ou seja, ele não é de uso público. Você não deixa qualquer pessoa usar a sua casa, ou usar seu veículo, ou usar seu celular. É um patrimônio privado. O patrimônio público, em contrapartida, é algo que é de uso coletivo, né? Não pertence a uma ou duas pessoas, pertence a todos, pertence, né, à comunidade, pertence a um grupo de pessoas maior, né? Então, é importante nós definir essa diferença, porque a diferença entre público e privado é a propriedade, né? O público, ele é a propriedade de todos, e o privado é a propriedade de uma pessoa, de um grupo específico de pessoas, né? Mas a semelhança entre o patrimônio público e privado pode ser justamente a importância que aquela coisa, que aquele bem tem para uma pessoa, para um grupo de pessoas. Nesse sentido, pessoal, a gente traz a definição de o que é patrimônio cultural, né? Patrimônio cultural, né? Patrimônio é tudo o que criamos, tudo que nós valorizamos e tudo que queremos preservar. São os monumentos, são as obras de arte e também as festas, as músicas e danças, os folguetos, as comidas, os saberes, fazeres e falares. Tudo, enfim, que produzimos com as nossas mãos, né? As ideias e a fantasia pode ser considerado patrimônio. Nesse sentido, o patrimônio cultural está dentro do patrimônio público, né? Ou seja, é aquilo que nós criamos e que nós valorizamos, ou seja, que nós damos um valor maior, né? É claro que o seu celular, ele tem um valor para você. Ele é um patrimônio privado seu, ele tem um valor. Primeiro que ele tem um valor financeiro, ou um valor sentimental, muitas vezes, né? Por exemplo, a bicicleta que você tem, além do valor financeiro, tem um valor sentimental da pessoa que te deu, ou que te presenteou com ela, né? Isso acontece com qualquer outra coisa que nós criamos. Então, patrimônio cultural está dentro do patrimônio público e é tudo aquilo que nós valorizamos, que nós queremos preservar. É importante que vocês tenham consciência disso. É que o patrimônio está muito ligado à valorização e à preservação. E aí ele traz, né, que patrimônio pode ser monumentos, pode ser obra de arte, pode ser festas, pode ser pessoas, pode ser sujeitos, né, pessoas em si, danças, foguetes, comidas, saberes, fazeres, falares, até a língua, a própria língua pode ser considerada um patrimônio, né? Então, patrimônio cultural é tudo aquilo que nós criamos, ou seja, que o ser humano cria, que ele é valorizado, ou seja, ele tem um valor, né, para esse grupo de pessoas, e que essas pessoas, por ter esse valor, buscam preservar, né? Então, essa é a definição
né, que a gente traz aí de patrimônio. Nesse sentido, é importante a gente entender que esse patrimônio ele se divide em algumas categorias, né? O patrimônio cultural ele pode ser um patrimônio material, imaterial ou natural, sendo que patrimônio material está muito no campo do concreto, ou seja, daquilo que você consegue pegar, tocar, né, daquilo que é físico, ou seja, os prédios antigos, os museus, os objetos, etc., são característicos do patrimônio material, ou seja, se eu tenho um prédio que ele é histórico, que ele é cultural, que ele tem uma memória, que ele tem um valor histórico cultural para um grupo de pessoas, ele está dentro de um patrimônio cultural. Né? Se aquele grupo de pessoas querem preservar aquele prédio por causa da história da memória que ele trouxe, é um patrimônio material. Outro tipo de patrimônio cultural é o patrimônio imaterial, né? Ou seja, as danças, as músicas, as festas, tudo aquilo que está fora do concreto, ou seja, que existe, mas que eu não consigo palpar, né? Pegar, né? Não é palpável, na verdade. Né? Então, as danças, as músicas são também patrimônios. Existem danças, existem músicas que são importantes para um povo, que são importantes para uma cultura e que as pessoas querem preservar, que as pessoas querem cuidar. Então, essas danças fazem parte do patrimônio imaterial. Por exemplo, o São João, né, as festas juninas, né, são festas que é um exemplo prático do patrimônio material. Né? O patrimônio natural está muito ligado às questões da natureza, né, às obras da natureza. Às vezes, uma cachoeira, um rio, uma montanha que tem uma importância cultural e natural para aquela comunidade, ela acaba sendo envolvida dentro do patrimônio. Mas você não falou que patrimônio é tudo aquilo que nós criamos. Pois bem, no caso do patrimônio cultural, ele tem essa exceção, né? O patrimônio cultural não necessariamente foi criado pelo homem, foi criado pela natureza, mas que durante o processo histórico ganha um valor, ganha um sentimento, ganha uma importância para um certo povo, para um certo grupo. Então ele acaba entrando dentro da ideia de patrimônio, certo? E aí, pessoal, uma coisa importante que a gente tem que ter em mente quando se fala de patrimônio é essa questão da identidade, né? E eu trago aqui essa imagem da barragem de Quixeramobim, que talvez seja um dos nossos grandes patrimônios culturais, né? Que é um bem cultural, né? E nesse caso específico desse patrimônio, da barragem, ela tem uma importância grande para o nosso povo, né? O bem cultural que tem importância para um determinado povo, né? Valoriza a identidade de um povo e preserva a sua memória. Ou seja, uma das características do patrimônio é justamente essa questão da identidade. Ou seja, o patrimônio, ele caracteriza aquele grupo, aquele lugar. Eu costumo fazer essa analogia. Você, às vezes, pode não prestar muita atenção na barragem, na beleza dela, na importância dela, tanto que a gente chama o vinho. Mas digamos que por algum motivo você vai passar um tempo viajando fora, viajando para, sei lá, para a Espanha, para a Itália, para o Japão, né? E você passa um mês nesse lugar, você conhece uma outra cultura, e aí, em algum lugar específico, você olha uma imagem da barragem de Quixeramobim. Aquela imagem que você viu vai te trazer um sentimento de saudade, de pertença, de identidade. Você vai se sentir acolhido pelaquela imagem. Aquela imagem ela vai trazer a lembrança do teu lugar, do lugar de onde tu veio, do lugar onde tu nasceu. Então, perceba que essa imagem ela tem uma carga de sentimento muito forte, né? Uma valorização muito forte da identidade do lugar onde você vem, da sua memória. Né? Então, o patrimônio cultural ele é importante, as pessoas querem preservar ele por isso, né? Pela carga de sentimento, de valorização e de identidade que aquele patrimônio traz. Né? É o caso da barragem. A barragem é o símbolo de Quixeramobim. Aonde você for, você vai se lembrar. Olha, a barragem de Quixeramobim. É memória, é identidade. Né? Por isso deve ser preservado. E aqui eu trouxe um desafio para vocês, né? Qual é patrimônio material, qual é patrimônio imaterial, né? Nós temos aí a Casa de Câmara e Cadeia, que é outro patrimônio, que é um prédio, né? Que é um patrimônio tombado, patrimônio estadual, né? E temos do outro lado, né, os vaqueiros, né? A lida com o gado, a criação de bois, né? Característica da nossa história cearense. E aí, qual é material e qual é imaterial, né? Pelo que nós discutimos, né? Claro, o patrimônio material é a Casa de Câmara e Cadeia, né? Por ser um prédio físico e por ser algo que tem um valor histórico, cultural, social, político, até muito importante na nossa história, né? Então, ele é um patrimônio material.
Já o gado, já a vaquejada, né, a lida com o gado, o vaqueiro em si, ele é um patrimônio imaterial, porque ele está dentro do campo do abstrato, né? A lida com o gado é algo prático que você percebe nos jeitos, nos fazeres dos vaqueiros, né? Então, ele deixa de ser material, ele é imaterial, né? E aí, patrimônio cultural, né? Quando se fala de patrimônio, é importante que nós peçamos em algumas palavras, né? Falar de patrimônio é importante, principalmente por isso, porque a gente precisa, primeiramente, conhecer o que é patrimônio. Eu acho que a aula de hoje, que vocês estão tendo, é justamente para isso, para vocês conhecerem o que é patrimônio, identificarem o que é um patrimônio, certo? Por que é importante conhecer? Porque o primeiro passo para você preservar, para você cuidar desse patrimônio, uma vez que esse patrimônio é identidade, é memória e é história, né? Você precisa conhecer. Conhecer para respeitar, respeitar para valorizar, ou seja, dar valor àquilo, ter um valor sentimental, financeiro, ter um valor realmente para que você cuide, né? E depois de valorizar, que você possa cuidar e em seguida preservar. Então, como nós falamos, o patrimônio cultural está muito ligado à identidade e à memória. Se nós perdemos a nossa identidade e a nossa memória, nós perdemos quem nós somos. Ou nós acabamos nos tornando pessoas que outros querem que nós sejamos. E a nossa história está muito ligada ao nosso passado, à nossa memória, à nossa identidade. Né? Por isso que é importante preservar o patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial. Conhecer para respeitar, respeitar para valorizar, valorizar para cuidar e cuidar para preservar, para que não se depere, para que não se perca na história, né? Agora, para finalizar, pessoal, eu trouxe para vocês aqui algumas imagens, né, do patrimônio cultural de Quixeramobim, né? Como a gente falou agora há pouco, um dos patrimônios históricos que nós temos é a Casa de Câmara e Cadeia, né? A Casa de Câmara e Cadeia, que teve a sua obra iniciada em 1818, né? E teve seus trabalhos concluídos em 1586, né? Quando passou a sediar os poderes executivo e legislativo do município. Ou seja, ela sediava tanto os poderes executivos, né? Dos vereadores, né? Dos prefeitos e dos legislativos, né? E ela foi tombada pelo Patrimônio Histórico Estadual, né, em 1972, né? Ela tem uma característica bem marcante da época, né, um sobrado, né, é um prédio que em cima funcionava a Câmara Legislativa, né, onde as decisões do município eram tomadas, e embaixo era a prisão, era a cadeia onde eram presas aquelas pessoas que cometiam crimes, né? Outro patrimônio cultural que nós temos, né, patrimônio material, físico, é a Casa de Antônio Conselheiro, né? A Casa de Antônio Conselheiro, né, que se localiza na rua Cônego Aureliano Mota, 210, lá na Praça Dias Ferreira, né? Ela data mais ou menos lá do século XIX, né? Ela foi comprada, né, em 1857, depois de ser depois de pertencer ao Vicente Maciel, pai do Antônio Conselheiro, né, e desde então passou a compor o patrimônio histórico de Quixeramobim, sendo tombada pelo Patrimônio Histórico do Estado, né, no dia 11 de janeiro de 2006, né. Então, ela é também um prédio, ela é tombada, ou seja, ela está dentro de um grupo de prédios que não pode ser derrubado, tem que ser preservado, porque ele traz essa memória, traz essa história, traz essa identidade, certo? Outro patrimônio aqui do município é o próprio Antônio Conselheiro, né? A figura do Antônio Conselheiro, a história dele muito ligada à Guerra de Canudos, a missão que ele teve, a forma como ele resistiu às pressões da República, a forma como ele lutou pelos direitos dos menos favorecidos, a forma como ele resistiu à pressão da monarquia, à pressão, aliás, da Primeira República, né? A forma como ele levava a mensagem do Evangelho para os mais necessitados. Isso tudo são memórias, a identidade, e ele, enquanto figura histórica que surgiu em Quixeramobim, traz essa carga importante. Então, ele é, sim, um patrimônio histórico da gente, né? É um patrimônio material, ele não é algo físico, é uma ideia, um sentimento que se traz ao falar dele, né? Então, ele pode ser considerado também um patrimônio. Outro patrimônio físico, material, né? A estação ferroviária, né? A estação ferroviária de Quixeramobim, ela também pode ser considerada esse patrimônio, né? Foi construída nos dias
no dia 4 de agosto de 1899, né, e ela marca a expansão, né, comercial, né, um prédio que trouxe, né, a, a vinda de vários comerciantes para Tirangubim, de pessoas, mercadorias que transitavam pela linha férrea, né, então ela é um patrimônio histórico porque ela traz essa memória do progresso, do desenvolvimento urbano, desenvolvimento social, político, cultural na cidade de Quixeramobim, né. Já falei um pouco da barragem, né, também, que é esse patrimônio cultural nosso, está muito ligado à identidade do Quixeramobim, né, eu retorno essa fala, aonde você for, o que você vê, essa figura, você vai se lembrar do Quixeramobim, você vai se lembrar da identidade, das memórias que esse monumento traz, né. Outro patrimônio importante é a própria festa de Santo Antônio, né? A festa de Santo Antônio é um patrimônio imaterial, né? Ou seja, a religiosidade, as pessoas se unirem naquele período, o próprio parque, todo aquele sentimento da cidade que fica, que às vezes a gente não, mesmo que você não seja muito religioso, você é envolvido por aquele momento, né? Todo mundo vai para a praça, vai curtir, vai brincar, toda aquela questão, para além da religiosidade, ela faz parte do nosso patrimônio, né? Já pensou se a gente um dia extingue e acaba a festa em Santo Antônio, né? Nós estamos aí, infelizmente, nesse período de pandemia e acaba que a gente pode ficar sem a festa de Santo Antônio. E, repito, mesmo que você não seja religioso, você vai sentir falta. Por quê? Porque você sente que aquela festa, aquele período, ele faz parte da sua identidade, da sua memória, da sua história enquanto sujeito, desde que Chernobyl. Então, isso é patrimônio. É esse sentimento que caracteriza um bem cultural, seja ele um prédio, uma festa, como patrimônio, né? Para encerrar, pessoal, eu trouxe aqui também, né, o finado mestre Piauí, né, que faleceu recentemente, o mestre Piauí, que era um mestre da cultura, que praticava o boi de reisado, né, que é uma prática cultural, que é o folguedo, né, que também era muito característico da região norte e nordeste do Brasil, e ele era responsável por praticar, por brincar o boi juntamente, né, transferindo essa cultura para as outras crianças, para outras pessoas, né. Ele também é cultura e ele também é um patrimônio, né, ou seja, ele também traz uma carga de identidade, ela também traz uma carga de valor, né, para a nossa história, né, pessoal? Então, assim, gente, eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês um pouco do que é patrimônio cultural, um pouco da importância de se preservar esse patrimônio, né, porque, retomando, né, patrimônio é tudo aquilo que tem valor para alguma pessoa, para um grupo de pessoas, né? Patrimônio cultural é aquilo que traz aquela carga de identidade, de memória, né, para um certo povo. É importante que a gente reflita, gente, sobre isso, porque conhecer o patrimônio do nosso município é fundamental para que a gente possa preservá-lo, né? A gente sofre hoje em dia um movimento no mundo de aculturação, né? Que é o quê? Existem mecanismos que querem meio que transformar toda a cultura global numa cultura só, numa cultura do consumo, numa cultura do individualismo, né? E muitas das culturas antigas, das culturas dos nossos antepassados, eles se perdem no meio de todo esse mundão de consumismo e de individualismo. E nós precisamos muito, nesse momento, preservar essa história, preservar essa memória, porque são as nossas raízes, é a nossa identidade que está em jogo. Então, é importantíssimo que vocês reflitam bem sobre as questões de patrimônio, sobre a preservação do patrimônio, principalmente, tá bom? Espero ter ajudado a todos. Obrigado, professor Renata, mais uma vez pelo convite. Fiquem com Deus e se cuidem, fiquem em casa, tá? Abraço, até a próxima.